Fala aí, jovem mancebo de Deus, tudo bem? Galera, na Bíblia tem um texto interessante que em um determinado momento o grande apóstolo Paulo perde a paciência com o apóstolo Pedro e desce a chulapa nele, parceiro. Esse é mais um Falando de Bíblia. Galera, antes de começar, vou dar aqui uma introdução para a gente se ambientar o assunto. Na Bíblia, a gente lê sobre duas classificações de pessoas, que são os judeus e os gentios. Os judeus são os nascidos em Israel ou de sangue israelita. E os gentios são os provenientes de qualquer outra nação. Não são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Beleza? Então tá, nós, brasileiros, tirando lá o Nissin Orfale. Eu sou o Nissin Orfale. Nós somos o quê? Aí fica fácil. Nós somos gentis. Gentis não, ô mané. Nós somos gentios, seu patético. Então saca só. O povo judeu sempre cumpria aquela aliança feita por Deus lá atrás com Abraão, que é a prática da circuncisão. Essa aliança seria para toda a nação de Israel. Então todos os judeus eram circuncidados, beleza? Mas os gentios, como não pertenciam à nação de Israel, eles não tinham essa obrigação. E nem muitas outras, como por exemplo as regras alimentares, eles não precisavam seguir isso. Não sei se você sabe, mas seguindo as leis de Moisés, não se pode comer camarão. E essa discussão teológica era motivo de muita polêmica na época da igreja primitiva, porque uns falavam que para nós, gentios, sermos salvos, teríamos que cumprir toda a lei de Moisés. Já outros, como o apóstolo Paulo, dizem que nós somos salvos pela graça, pela fé que há em nós. Então, para alcançarmos a nossa salvação, não seríamos obrigados a ter essas regras alimentares, nem precisaríamos cortar a ponta do guerreiro, se é que você me entende. Eu não entendi o que ele falou. Pedro era um judeu, mas ele tinha convicção de que a salvação era também para os gentios. E ele tinha a convicção de que os gentios não precisavam ser circuncidados, não precisavam guardar essas regras alimentares. Isso ele já tinha concluído com os apóstolos, já estava certo. Mas no livro de Gálatas, capítulo 2, nós vemos que Pedro vai até uma cidade chamada Antioquia. E um belo dia, ele estava lá, sentado na mesa, comendo com os gentios. Aí, a história nos diz que enquanto Pedro estava lá comendo, batendo aquele rango com os gentios, chega na mesma hora alguns homens judeus lá de Jerusalém, que o apóstolo Tiago mandou eles virem para falar com Pedro. O que aconteceu? Pedro viu aqueles homens chegando e viu que isso ficaria ruim para a imagem dele. Meu Deus, vai queimar meu filme lá em Jerusalém. E o que ele fez? Saiu de fininho. Disse que ia soltar um barro e meteu o pé, parceiro. Vazou da mesa ali com os gentios. E junto com Pedro, outros homens também vazaram da mesa. Eu imagino que o banheiro naquela hora deve ter ficado lotado, né? Mas Paulo, quando viu que Pedro estava dissimulando, ou seja, quando ele viu que Pedro antes comia com os gentios numa boa, mas agora ele foge por causa dos judeus que ali estão, Paulo então pega Pedro e senta-lhe a cajadada espiritual nele. Você é moleque. A Bíblia diz que Paulo resistiu Pedro face a face. Com certeza houve uma discussão ali não tão amorosa, né? Afinal, Pedro, por um momento, ele pregava e acreditava em uma coisa, mas 2 minutos depois ele já estava vivendo outra. Pedro, naquele momento, estava mais preocupado com a imagem que ele iria passar para os judeus lá de Jerusalém do que com as suas próprias convicções. Filho de Deus, viva o que você prega, viva o que você acredita ser o certo. E outro, não deixe que as preocupações para ostentar a sua imagem fale mais alto do que o seu caráter. É claro que nós temos que zelar pela nossa imagem, mas acima de tudo, tenha suas opiniões formadas, tenha caráter. Você acha que fazer sexo antes do casamento é errado? Jamais mude de ideia quando numa rodinha de amigos te chamarem de ultrapassado. Se fumar, beber, drogas, se isso para os seus amigos é tirar onda, meu amigo, eu prefiro ser taxado de mané pelo mundo, mas viver feliz com a certeza da minha salvação. Sabe, não seja um crente piolho. Sabe o que é um crente piolho? Crente piolho é aquele que vive indo pela cabeça dos outros.
sabe? Não tem personalidade. E Deus deu personalidade pra você. Jovem mancebo de Deus, por hoje é só. Um abraço pros cuecas, um beijo pras irmãzinhas, fica na paz e até o próximo Falando de Bíblia.